Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo e hoje vamos falar o que significa o mito da caverna em Platão, ou seja, filosofia. Sim, aqui também falamos de filosofia no canal. Bom, o mito da caverna, ou seja, é uma metáfora criada pelo filósofo grego Platão, ou seja, a história é uma tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivemos, né? Ou seja, em que vivem aí os seres humanos que estão aprisionados dentro ou seja, aprisionado pelos sentidos, né, e os preconceitos que impedem de chegar até a verdade, ou seja, impedem o conhecimento da verdade. Não saia daí. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa um like, é o que eu peço, um like e compartilhe, tudo bem? Bom, também conhecida como alegoria da caverna ou caverna de Platão, ou seja, esta história ela está presente no livro 7 da obra A República, né? Ou seja, o texto é uma série de diálogos escrito por Platão sobre o conhecimento, a linguagem, a educação para a construção de um estado ideal. Então, essa foi a ideia de Platão ao escrever, né, o livro ou escrever a alegoria da caverna. Pois bem, o mito da caverna ele é um dos textos filosóficos mais debatidos e conhecidos pela humanidade. Por quê? Porque nele estão as bases do pensamento platônico. Significa que o conceito de senso comum em oposição ao senso crítico e também aí a busca, né, pelo conhecimento verdadeiro. Então Platão com isso quer dizer o quê? Que a vida dentro da caverna ela representa o quê? O mundo sensível, aquele experimentado a partir dos sentidos, onde reside a falsa percepção da realidade. Então, Platão vai dizer que enquanto a saída da caverna, ou seja, ela representa, né, a busca pela verdade, ou seja, o chamado mundo inteligível, ou seja, alcançado apenas pelo uso da razão e não pela emoção. A emoção não se fala aqui, apenas pelo uso da razão. Nesse sentido, né, é o que eu posso dizer neste breve resumo do mito da caverna de Platão, é que no texto Platão ele cria aí um diálogo entre Sócrates e o jovem Glauco, ou seja, Sócrates pede para que Glauco imagine um grupo de pessoas que viviam numa grande caverna com seus braços e pernas e pescoços, né, presos por correntes voltada para a parede que ficava no fundo da caverna. Conseguiu imaginar isso aí, meu caro aluno? Pois bem, atrás dessas pessoas, né, existia uma fogueira e outros indivíduos, né, que transportavam ali os objetos que tinham as suas sombras projetadas na parede da caverna, ou seja, onde os prisioneiros ficavam apenas a observar. Com esta, né, ou seja, como ali estavam os presos, os prisioneiros podiam enxergar apenas as sombras das imagens, julgando serem aquelas projeções a própria realidade. Vai vendo. Certa vez, né, uma dessas pessoas presas nesta caverna consegue se libertar das correntes e sai para o mundo exterior. Ou seja, a princípio, a luz do sol, né, e a diversidade de cores e formas assustam aquele prisioneiro que estava ali preso na caverna, fazendo o querer voltar para a caverna, porque ele ficou assustado com aquilo que ele estava vendo ali no mundo exterior. No entanto, com o tempo, né, ele acabou por se admirar com as inúmeras novidades e descobertas que fez. Assim, tomado pela paixão, ele decide voltar para a caverna e compartilhar com os outros prisioneiros todas aquelas informações sobre o mundo exterior. Ou seja, as pessoas que estavam na caverna, porém, não acreditavam naquilo. E o ex-prisioneiro contava e chamaram-no de louco. Olha só para vocês verem, né? Então, para evitar que as suas ideias atraíssem outras pessoas para os perigos da insanidade, os prisioneiros mataram o fugitivo. Aí vem a interpretação da caverna de Platão. Para Platão, meu caro aluno, a caverna simbolizava que o mundo onde todos os seres humanos vivem. As sombras projetadas em seu interior representam que a falsa a falsidade, né, dos sentidos, enquanto as correntes significam os preconceitos e a opinião que aprisionam, né, os seres humanos à ignorância e também ao senso comum, né? Deixa-se levar não pela ciência, pelo conhecimento, mas apenas por aquilo que é dito entre as pessoas em grupos de WhatsApp, por exemplo.
Platão, então, ele vai descrever a importância aí do senso crítico e também da razão, né, para que os indivíduos possam se libertar das correntes e buscar o conhecimento verdadeiro, representado, então, pelo mundo exterior, a caverna. Ou seja, o prisioneiro que se liberta das correntes, né, e volta para ajudar seus iguais, significa o quê? O papel do filósofo, aquele que tem como objetivo, né, de libertar o máximo de pessoas da ignorância. Já o desfecho trágico do ex-prisioneiro, ou seja, é uma referência ao que ocorreu ao seu mestre Sócrates, acusado de corromper a juventude com seu pensamento questionador, ou seja, o filósofo julgado e condenado à morte pelos atenienses. Portanto, meu caro, o mito da caverna ele chama a atenção por manter-se atual. Esta alegoria, né, de Platão ela pode ser interpretada como uma crítica aos que, por preguiça ou por falta de interesse, não questionam a realidade e aceitam, né, as ideias impostas por um grupo dominante. É isso. Se este conteúdo fez sentido para você, não esqueça de dar um joinha aí, deixa o like, compartilhe, inscreva-se no canal. Desde já eu agradeço. Tchau, te vejo no próximo vídeo ou na próxima aula.